Olá, meus amados e minhas amadas, Pai de Cristo, vamos para mais um tema nesse canal Edificando Vidas. O tema de hoje é: quem é o ladrão descrito em João capítulo 10? Você já se perguntou? Você já leu esse contexto? Ou você apenas leu o versículo e apenas ouviu esse versículo e acreditou no que disseram? Ou você próprio leu o versículo e fez a sua própria interpretação? Aqui hoje vamos ler texto e contexto e vamos aprender quem é o ladrão de João 10. Vem comigo. No Evangelho de João, descrito por João, no capítulo 10, é bom nós entendermos o seguinte. Depois de Yeshua, ou Jesus, ter curado um cego de nascença, aqui no capítulo 10, trazido para nós hoje, você que é novo aqui, não existe nas escritas originais capítulos, versículos e títulos. Isso foi acrescentado. Sabia não? Fique sabendo, ok? Vamos lá. Primeiro vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo e a interpretação que a maioria ou muitos tem do verso. João 10, capítulo 10, versículo 10, né? João capítulo 10, versículo 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus. Jesus de Nazaré, dizendo nesse discurso. E aqui, muitos, com apenas esse verso, há muitos anos, e logo também quando eu comecei na minha caminhada no Evangelho aí, dentro do sistema religioso, tinha o mesmo discernimento que você está me ouvindo aqui nesse vídeo, tenha, ou já teve, que Jesus está falando aqui do ladrão como de uma forma espiritual, ou seja, de Satanás. Mas tudo tem texto e contexto na qual não se estão acostumados a ler. Por isso que essa divisão de capítulos e versículos, no meu entendimento, ele trouxe mais problemas do que solução. Porque aqui, se você pega e lê um texto e contexto, você percebe logo que não está se tratando de um ser espiritual, que Jesus está dizendo. Vamos lá entender então. Então, já dizendo a você, esse ladrão aqui descrito por Jesus não é Satanás, ou o diabo, como assim queiram, ok? Vamos para o texto e contexto dele e vamos aprender junto. Depois da cura do cego de nascença, Jesus diz o seguinte: eu garanto a vocês, João 10, verso 1, eu garanto a vocês que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. No primeiro verso, aqui, essa divisão de capítulo e versículo, Jesus já começa logo falando quem é ladrão. Já entendeu? Já captou? Mente ativada com o Espírito de Deus? Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, ou seja, vai adiante. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Ou seja, Jesus conta a parábola para eles, falando de ladrão, assaltante, porta, entra, sai, conduz. Eles não entenderam. E aí Jesus fica mais claro no seu discurso.
Jesus continuou dizendo, falando: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Primeira coisa a ser revelada, a porta. Jesus é a porta. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Outra revelação da parábola. Quem é o ladrão e assaltante, na qual Jesus descreve lá nos primeiros versos? Todos que vieram antes dele. Quem foi que veio antes dele? Todos os líderes religiosos que vieram antes de Jesus são ladrão ou foram ladrão e assaltante. Afirmação de Jesus de Nazaré. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Volto novamente a afirmar que é a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão, na qual ele já descreveu no primeiro verso, e aqui ele mais atrás fala novamente que todos que vieram antes dele é um ladrão e assaltante, e aí ele descreve aqui a revelação de um versículo tão famoso, mas tão mal interpretado, e ainda assim conduzido de forma enganosa e pretensiosa para enganar o povo e prender o povo dentro de um aprisco. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral, que não são do judaísmo, que não são da religião judaica. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Revelação maravilhosa de Jesus Cristo. No texto aqui posterior, que ele revela quem é o ladrão e assaltante, está bem claro o texto aqui. Se você continuar querendo ser enganado, achando que esse ladrão aqui do verso 10 é um ser espiritual, é uma decisão sua. Cabe a você continuar querendo acreditar ou não. Eu digo sempre, aqui nesse canal, você não vai ver nada de mim. Haver a leitura simples da palavra, da forma linear e de forma simples, assim como é Jesus Cristo, simples. O que você vai fazer quando me ouve, com a leitura simples da palavra, a decisão é sua, não é minha. Eu não decido por você e nem você decide por mim. Eu já decidi há muito tempo ficar apenas com a leitura simples da palavra e deixar o engodo do lado. Deixar de ser enganado com capítulos e versículos isolados, fora de seu contexto, sem ler, sem interpretar, e ouvir apenas o que querem que eu ouça e acreditar em todo mundo. Ok? Eu decidi há muito tempo ser que nem os bereanos, que quando Paulo pregava, eles calados estavam e depois de tudo examinariam as escrituras tal do Antigo Testamento, porque era baseado nas leis velhas para anunciar Cristo ressuscitado. Eles iam realmente verificar se tudo que Paulo dizia estava condizente com as escrituras. Hoje, a maioria não quer fazer isso. A maioria quer ficar com o que é vomitado nesses púlpitos, altares santos, que dizem que é santos, e dizendo que eles estão com a verdade, quando a verdade está aqui na leitura simples da palavra. Então, aqui é uma figura nova sendo colocada, que é o lobo. Essa figura do lobo,
pode estar se referindo a uma outra situação, entendeu? Pode ser interpretado o lobo aqui, como uma figura maior, porque é esse lobo que ataca o rebanho, é esse lobo que ataca as ovelhas, e na qual esse falso pastor, esse falso guiador, esse falso líder foge. Foge por quê? Porque é mercenário, porque ele só está afim do dinheiro, ou seja, das lãs das ovelhas. E qualquer semelhança, eu pergunto, é mera coincidência ou está condizente com aquilo que a palavra diz? Uma coisa é certa e uma coisa é honesta a ser dita. Como eu digo, honestidade na leitura. Jesus de Nazaré diz que todos, absolutamente todos, que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Que ele era a única porta na qual podia se entrar e sair e achar uma boa pastagem, e a única porta na qual se entrava e saía e que se achava salvação. Tanto é que ele disse que as suas ovelhas não ouviram aqueles falsos pregadores, aqueles falsos líderes religiosos da sua época, que vieram antes dele. E nenhum, pois ele também é nenhum pastor verdadeiro, porque ele diz: tenho outras ovelhas desse, que não é desse aprisco, que não é do judaísmo, nessa linguagem figurada, e que eu também irei conduzi-las. Elas me ouvirão, e eu terei apenas um só rebanho e um só pastor. Quando Paulo diz aos irmãos na região da Galáxia que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque agora só existe um povo, conferindo exatamente com o que Jesus de Nazaré diz aqui nesse discurso de João 10. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você já tinha ouvido isso? Você já tinha interpretado dessa forma? Beber uma aguinha aqui. Esse absurdo de dizerem que o João do capítulo 10, verso 10, era uma imagem espiritual, eu fico vendo esse absurdo sendo pregado e também fico observando o absurdo de você estar até aqui e não dar o like nesse vídeo, viu? Dê o like nesse vídeo. Meus amados e meus queridos, chegamos até aqui com mais um vídeo, mais um tema interessante, com a leitura simples da palavra, e eu te peço que você, se é novo aqui, se inscreva no canal, dê o seu joinha, aperte o sino da notificação, vai lá em todos, porque quando a plataforma possa notificar você em todos os novos vídeos que aqui eu faço. Toda semana eu estou postando um vídeo aqui. Faça seu comentário, ele é importante o seu comentário, mesmo discordando. Contanto que seja com respeito, você tem todo o direito a discordar, mas comente, é importante. Você gostou, não gostou, está gostando desse canal? Dê sugestões de vídeos e vamos aí discutindo, para que eu possa, através do Espírito de Deus, estar trazendo essa mensagem. Você já é inscrito? Continue aí participando. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ver essa verdade e se libertar do engano que João capítulo 10, verso 10, não está se falando de um ser espiritual, e sim de todos os líderes que vieram antes dele, que eram ladrões e salteadores. Mas cuidado, ele também cita o mercenário que não dá a vida pela ovelha, só pensa no dinheiro. E esse, atualmente, existe muito. Ok? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.